Pastor Haroldo, a palavra está com o senhor. Aleluia. Estou sentindo de nós orarmos mais um pouquinho. Você acha que Jesus é digno de ser adorado? Você já falou alguma coisa assim para Ele hoje, de coração profundo assim? Quando nós estávamos no louvor, eu comecei a sentir um desejo tão grande de que Ele fosse adorado, né? E eu pensei assim, Senhor, vamos ficar de pé mais um pouquinho? Senhor, nós queremos Te adorar. Nós queremos Te dizer, Jesus, que nós somos muito gratos, Senhor, porque nós não tínhamos condição alguma de nos achegarmos na presença do Pai Celestial. Nós não tínhamos condição nenhuma, Senhor, mas Tu vieste então e morreste naquela cruz para dar a Tua vida por nós, Senhor. E hoje nós queremos Te dizer, nós somos muito agradecidos, Senhor. Nosso coração é grato, Senhor, por nossa casa, nossa família, por nossa saúde, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, pelo trabalho que nós temos. Nós sabemos, o nosso patrão nos empregou, mas quem nos deu o emprego foi Tu, Senhor. Toda a provisão vem de Ti, Tu és o nosso Deus provedor. Obrigado pela nossa família, Senhor, obrigado, Senhor, pelo meu cônjuge, pela minha cônjuge, que é tão maravilhosa, me completa, revela-te através dela na minha vida, Senhor. Eu quero Te adorar, Senhor, porque nos chamaste para ser luz nesta cidade, nós somos luz neste mundo, Senhor. Obrigado porque nós éramos trevas e andávamos nas trevas, mas conhecemos a Tua maravilhosa luz, Senhor. E agora Tu nos transformaste na luz do mundo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos abençoar a nossa cidade, porque nós somos os que caminham por esta cidade, carregando a bênção de Abraão em suas vidas, porque a bênção de Abraão chegou até nós, em Cristo Jesus, e toda maldição foi cortada da nossa vida, tudo que era errado, toda malignidade, todo o trabalho que foi feito contra nós, toda obra que o diabo levantou para nos destruir, caiu por terra, porque o nosso Senhor Jesus se fez maldito no nosso lugar, atraiu sobre Ele os nossos pecados, as nossas dívidas, todo o nosso mal, as nossas enfermidades, as nossas dores, oh Senhor, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz, Tu sofreste no nosso lugar, Senhor. Nós queremos Te adorar nesta noite, porque Tu és o nosso Deus provedor, Tu és o nosso Deus amoroso, Tu és o nosso Pai celestial, Tu és o Pai amoroso dessa família, deste lar gostoso que nós temos para pertencer. Obrigado, Senhor, que neste dia nós possamos receber de novo mais e mais de Ti, porque Tu amas, Senhor, abençoar, Tu amas, Senhor, dar para as pessoas, Tu amas, Senhor, fazer bênçãos chegarem em vidas, até mesmo de nossas vidas, até na minha vida, Senhor, e eu nem merecia, mas Tu me abençoaste, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor, obrigado por cada irmão que está presente aqui, por cada vida, por cada família, por cada pessoa que está aqui presente. Senhor, eles vieram aqui hoje, mas há alguém na família que está precisando, Senhor, de alguma coisa, que as nossas famílias sejam abençoadas nesta noite aqui, Senhor. Oh Deus, nós queremos profetizar sobre as nossas famílias, que haja paz no coração deles. Nós queremos declarar, pelo poder do nome de Jesus, quebrada toda intenção maligna sobre Timbó, sobre o prefeito, sobre os vereadores, sobre os donos das empresas, das lojas, sobre cada empreendedor desta cidade. Senhor, que aquela obra maligna, toda a intenção de destruição caia por terra, esta cidade prospere, esta cidade seja abençoada, esta cidade tenha a melhor per capita, Senhor, do Vale do Itajaí, e ela seja uma cidade de pessoas abençoadas, pessoas vitoriosas, pessoas que têm em abundância para repartir, para abençoar vidas, para semear em vidas, para abençoar pessoas. Senhor, que esta cidade seja próspera,
Senhor, nós abençoamos a nossa cidade, nós abençoamos os nossos vizinhos, Senhor. Dá-nos a oportunidade de levar o Teu amor e a Tua graça até eles. Ó Senhor, que eles venham Te conhecer, porque não existe coisa mais maravilhosa na vida de qualquer ser humano do que Te conhecer, Senhor. Que nós possamos ser os canais que levam esta bênção até os nossos vizinhos, até as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos atendem no mercado, as pessoas que nos atendem em qualquer lugar, aonde a gente tenha que parar para comprar algo ou para vender algo, Senhor. Que nós sejamos instrumentos da graça, que nós sejamos, Senhor, o canal da bênção, o rio caudaloso de Deus, seja levado através das nossas vidas para dentro dos lares desta cidade. É o que nós oramos, Senhor, e nós queremos Te dizer, nós somos gratos a Ti por podermos participar destas bênçãos na vida das pessoas, em o nome santo e poderoso de Jesus. Aleluia. Amém. Amado, se você sabe que você é abençoado, você crê que você é abençoado? Então abençoa a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela. Teu abraço cura. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero dizer para você que eu acho que algumas pessoas vão lembrar, eu vou estar trazendo essa mensagem, mas eu creio que no início do ano eu tive aqui, e eu lembro de ter pregado essa palavra já aqui, e eu lembro de ter dito assim, isso aqui é só como é que diz, uma degustação da série, que nós vamos ter da generosidade. Lá nós chamamos em Blumenau de uma vida abençoada, o segredo de uma vida abençoada. E eu quero dizer para você que esses dias eu estava orando e eu cobro de Deus algumas coisas, Eu sou aquele filho. Teu filho te cobrou já alguma coisa assim? Ô pai, você prometeu que nós ia fazer tal coisa, Teu filho já fez isso com você? Tem alguém que o filho nunca fez isso? Não, todos fazem, E eu sou desse tipo de filho. Chego para Deus e digo assim, Senhor, mas tua palavra falou tal coisa por que não está acontecendo? Ô Senhor, me mostra o que é, Eu quero aprender, eu quero que Ele fale comigo, eu quero que Ele me revele, porque às vezes Ele diz, está atrás da porta, e você sabe abrir uma porta, não sabe? Que nem, quando a gente é criança, pequenininho, a mãe vem dar mamadeira, a mãe faz as coisas para nós. A gente é adolescente, assim, mãe, estou com fome, vai lá na geladeira, pega um iogurte, vai lá na geladeira, olha ali, pega uma maçã, pega uma banana, vai comer. Banana é bom, A banana vem envelopada, Daí é só descascar e comer, Se não ensinar, talvez coma com casca e tudo, Mas tem um momento que o filho precisa aprender que ele tem que se mover. A Bíblia diz lá em Atos 17 que nós vivemos nele, nos movemos nele e existimos nele. Então nós nos movemos nele. Às vezes ele diz assim, você só tem que se mover. Você já sabe. Você já tem que. E hoje o que eu quero falar com você e relembrar nessa mensagem são algumas coisas que exigem que nós tenhamos uma atitude nossa para que isso se torne realidade em nossas vidas. A Bíblia diz, está lá em Hebreus, e a primeira vez que foi citado foi em Abacuque. Ele diz, o meu justo viverá da fé. E muitas vezes a gente pensa assim, eu sou cristão, eu estou vivendo, mas o Senhor disse, mas é da fé. Se você não tiver uma atitude de fé, você não vai conseguir viver, mover e existir em mim. Porque quem está em mim tem que viver da fé. E o que eu quero compartilhar com você hoje, lembrar, para alguns vai ser relembrar, e eu espero que no final do culto você venha e diga assim, realmente eu lembro daquele dia. Porque se você diz assim, pastor, não lembro de nada disso que você falou, eu vou ficar um pouco triste, vou dizer, esqueceu o que eu falei, Senhor, vou chorar. Mas eu quero pedir para você abrir a Bíblia em João, capítulo 12, versículo 3. João 12, versículo 3.
Diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do seu perfume. Você já teve o privilégio de fazer um ato desse com Jesus? Talvez você diga assim: ô pastor, mas Jesus está lá no céu. A Bíblia diz que ele subiu. Os anjos até disseram: olha, ele vai descer do mesmo jeito que subiu, mas ele está lá em cima. Mas você lembra quando ele ensinou que quando você fizer isso a um daqueles pequeninos dele, você estará fazendo para ele? Eu faço isso por fé. Quando eu abençoo alguém, eu não estou abençoando a pessoa somente. Eu estou fazendo para Jesus. E o que dá mais resultado. Porque as pessoas às vezes esquecem da gente. Elas nem agradecem. Elas não lembram da gente. Mas nós vamos ver aqui hoje. Mas Ele é o nosso galardoador. Amém? Então, Deus mesmo foi quem inventou dízimos e ofertas alçadas e generosidade. Foi Deus que inventou. Nós, cristãos, não aprendemos isso em livro de ciência, nem em livros de história, nem em jornais, não é nos programas do Luciano Huck, nem do Faustão, não é no programa da Eliane. A gente não aprende essas coisas com eles, a gente aprende essas coisas na palavra de Deus, vendo que um dos maiores e o mais generoso de todas as pessoas que nós podemos encontrar e conhecer foi o próprio Deus, que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele começou dando o que ele tinha de mais precioso. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que se ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Olha a generosidade de Deus. Deus diz assim: eu estou dando Jesus, ele vai morrer por você, para você entender que eu sou um pai generoso. Eu sou um pai generoso. Sabe, nós vínhamos no caminho falando com o Caio, né? E eu tenho visto isso, amados. Eu converso com pastores do mundo inteiro. Eu converso com pastores da Nova Zelândia, né? Nós temos os nossos pastores lá, da Espanha, de Portugal, da Itália. A Rosalind fala com a gente. A gente fala com o pessoal da One Passion, o pastor Simon Peter, lá no Afeganistão, lá no Paquistão. E o grande problema que o diabo está causando na humanidade é uma falta de paternidade. Ele destrói a paternidade. Por isso que ele está lutando tanto com essas ideologias e todas as coisas, porque ele quer destruir a imagem paterna, porque Deus é pai. Se ele quer destruir o teu relacionamento com Deus, ele tem que destruir a tua ideia, o teu entendimento de pai. Porque se você não entender como é um verdadeiro pai, você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Porque Jesus disse, quando formos falar com Ele, vamos ter que dizer: Pai Nosso. E hoje Ele quer nos ensinar alguma coisa sobre generosidade. E eu creio que Ele é o mais generoso de todos. Quando aprendemos essas coisas, aprendemos na palavra de Deus. Por quê? Por que Deus quer ensinar essas coisas? Porque dinheiro é o maior teste da nossa fé. Nós somos assim, mas dinheiro, amado, pode faltar de tudo, mas o dinheiro, ele é importante. E nós, humanos, damos muito valor para o dinheiro, porque sem dinheiro você não pode ir no mercado. Eu lembro do Tiaguinho, quando era pequeno, ele disse: mãe, vamos comer fora hoje? Ela disse: não, hoje não dá. Né? Na época que ela trabalhava no banco, ela vinha com aquele cartão de alimentação, né?
Aí a gente ia jantar fora, ia almoçar fora. Aí quando ela saiu do banco, veio trabalhar na obra comigo, não tinha cartão de alimentação, mas ele disse assim, mãe, mas vai lá no restaurante e dá um cheque. Aí ele disse, não filho, mas não é assim dar um cheque. Aquele cheque tem que ter depositado na conta um dinheiro, senão aquele cheque não, ele vai voltar, daí o dono do restaurante vai ficar bravo, porque nós não vamos pagar. Tem que ter saldo. E graças a Deus ele compreendeu bem pequeno essas coisas do dinheiro. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, e nós vivemos de uma maneira errada, nós gastamos errado, nós investimos errado, e depois a gente ainda fica assim meio chateado com Deus, que Deus não me abençoa, tu não és o Deus provedor? Ele disse, eu sou, só que eu também sou o Deus que ensina os filhos o caminho que devem andar. Né? E uma das coisas que nós temos que aprender muito a nos relacionar, quanto crentes, é com dinheiro. Né? Eu já falei assim com várias pessoas sobre isso, e eu gosto de dar conselhos, né? Deus nos apertou bastante, e a Arlene sabe, eu era meio descabeçadinho assim, mas eu aprendi muito com dinheiro, e hoje eu tenho muita preocupação com dinheiro. E eu me preocupo com ministérios, eu me preocupo com pastores, eu me preocupo com missionários. Eu jamais gostaria de ouvir falar que um missionário está passando fome no campo missionário. Hoje é dia missionário. Eu nunca me esqueço de uma campanha que a gente fez na igreja. Dê a Coca-Cola, essa Coca-Cola, naquela época eu tomava Coca-Cola, agora não tomo mais, né? Mas, que é um veneno, não tome, por favor. Dê o dinheiro para o missionário, você vai sair ganhando, ainda vai ter saúde. Mas a campanha era, em vez de você tomar a tua Coca-Cola, doe a sua Coca-Cola para o missionário. Sabe por quê? Porque deu uma guerra uma vez lá no Senegal e Gâmbia, e era uma guerra difícil, e o nosso missionário precisou sair. E eles conseguiram fugir por terra até chegar no porto. E no porto eles tinham que esperar um navio, mas o navio não chegava para resgatar eles. E eles estavam lá passando fome, sabe, sem dinheiro, não tinham mais nada, e até os que pouco que tinham dinheiro, não tinham onde sair para comprar, porque estavam isolados num porto. E ele estava lá assim, mas tinha, algumas coisas tinham, né? E de repente ele sentado naquele cais da Gâmbia, quando você olha, você vê o Nordeste brasileiro, se você saísse reto assim, ia pegar lá aquela região de Natal ali, né? E ele sentadinho ali olhando para a água assim, de repente veio por baixo daquela estrutura do cais uma latinha de Coca-Cola boiando. E ele disse, meu, que desejo de tomar uma Coca-Cola. Aí ele contou essa história para mim, daí eu disse, vamos fazer uma campanha. Não tome a Coca-Cola dessa vez, dê a Coca-Cola para um missionário. Né? E olha, amados, muita gente deu a sua Coca-Cola para o missionário, glória a Deus. Nós somos generosos, nós somos uma igreja generosa. Nós sabemos cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos, sabe? Eu me preocupo muito quando a gente vê, né, esses problemas. Você não pode dar a sua vida para Jesus se você não der o seu dinheiro. Senão eu sou de Jesus, mas você não dá nada para Ele. Sabe? Porque o maior teste que a gente tem na nossa vida é financeiro. Me dá 10 aí. Se você é generoso, você nem pergunta, você dá. Né? Mas quando a gente é assim, para que você quer? Né? Daí faz que nem aquele pai. Para que você quer 10? Vou te dar 5. Né? Você só precisa de 5. Vou te dar 2 e me dá um troco. Né? Mas não, Deus é generoso. E o nosso maior teste que nós podemos ter na nossa vida é com os nossos recursos. Na igreja primitiva, veja o testemunho de Paulo sobre os cristãos da Macedônia. Ele diz assim, lá em 2 Coríntios 8, os versículos 2 até o 4. 2 Coríntios 8, do 2 até o 4. Abra lá comigo. Talvez já veio aqui, né? Então eu vou ler aqui, que daí você ficar procurando. Diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação, né, os macedônios manifestaram abundância de alegria,
e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Pode ir para frente. Porque eles, testemunho eu, disse Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Veja, eles não eram uma igreja que tinha muita abundância, eles tinham pouco. Mas assim, mas dá para a gente participar com o pouco que a gente tem, com o pouco que a gente pode. Sabe, eu não tenho muito. Como o quilo do amor, pastor, eu não tenho como trazer uma cesta básica. Mas eu trago um pacotinho de tapioca. Eu trago uma farinha. Eu trago um pacote de arroz. Eu trago um pacotinho daquele de macarrão. Amados, um pacote de macarrão pode fazer a diferença da vida num dia de uma família inteira. A nossa generosidade, ela não é medida pela quantidade do que nós damos. A nossa generosidade é medida pela intenção e o propósito do nosso coração. É a minha voluntariedade em dar. E esses macedônios disseram assim, dá-nos a honra de participar disso. E eles se esforçaram tanto que Paulo reconheceu, disse assim, eu conheço essa igreja, eu sei que eles deram muito mais do que eles podiam. Mas da onde veio esse muito mais do que podiam? Porque quando a gente mostra para Deus que a gente tem desejo, Ele nos dá semente, amados. A Bíblia diz que Ele é o que dá semente, é o que semeia. Amém? Muito bem, vamos para frente. Deuteronômio 8:18. Se você puder colocar lá, meu amado, Deuteronômio 8:18. Diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor, lembra da primícia? Primeiro eu vou lembrar de Deus, porque é Ele que me dá força para trabalhar, para ganhar o pão, para ganhar o meu salário no final do mês. É Ele que me abençoa para que eu seja produtivo. E muitas vezes, amados, é Ele que nos dá a ideia para resolver o problema. Eu lembro de uma história que eu ouvi, e quando a gente vai descobrindo assim, é a história de um crente, né? Me contaram como uma história de um crente. Ele trabalhava numa fábrica onde a máquina enchia o tubo de pasta de dente, aí ele já caía, né, dentro de um recipiente que fechava ele, caía dentro da caixinha de coisa, a caixinha era lacrada e ela ia pela esteira assim, ia caindo numas caixas e tinha ali um funcionário só que ia ajeitando ela para caber a quantidade. Quando fechava a caixa, ele tapava aquela caixa, empurrava para o lado, a esteira levava a caixa. Mas só que aquela máquina que enchia o tubo, às vezes tinha uma rosquinha dela ali que não estava funcionando, ela travava e uma daquelas caixinhas que devia sair com um tubo de pasta de dentro, saía vazia. E a clientela começou a dizer, vocês estão entregando 40 caixas de pasta, de tubo de pasta de dente, mas veio 4, 5 vazias, sem nada dentro. Aí começou a ficar ruim para a empresa disse, como é que nós vamos fazer? Aí foi um engenheiro lá e disse, nós vamos botar um sensor na esteira, e o sensor vai perceber que aquela caixa está vazia, porque a caixa é pesada, ela não vai ter o peso, aí vai ter um pêndulo que vai tirar essa caixinha dali. Aí todo mundo diz, quanto custa e tal, e o patrão falando junto com eles, e aquele crente ali do lado, controlando a máquina. E o outro disse, não, então vamos botar um raio-x, pode ser o sensor ou um raio-x, ele bate um raio-x da caixa. Se não tem nada dentro, ele libera o pêndulo bate e tira a caixa. Aí o rapaz disse assim, olha, enquanto vocês estão tentando resolver esse problema sério aí, para não acontecer até vocês resolverem, posso dar uma ideia? Aí o engenheiro terra, não, mas o patrão disse, não, o patrão sempre é interessado, o patrão tem que cuidar do dinheiro, né? Ele disse, qual é a tua ideia? Ele disse, põe um ventilador aqui. A caixa vazia é leve, ele derruba. A caixa cheia não cai.
Deus nos dá sabedoria para resolver problemas, amados, para trazer bênçãos sobre o nosso patrão, sobre a nossa vida. Deus pode te dar sabedoria para achar uma solução extraordinária. Você vai para o mercado e você vai arrebentar com o que Deus vai te dar para você inventar. Sabe, eu acredito muito nisso, de que Deus ama abençoar o seu povo. A prova disso, amados, e eu estou ensinando aqui hoje, a gente se voltou para isso, porque a gente diz assim, mas como é que pode? Muito crente é pobre, tem muito crente pobre, não tem problema de ser pobre. Prosperidade não tem a ver com muita riqueza. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem tem muita riqueza pode ser usado por Deus para prosperar vidas, para empreender e abençoar a obra missionária, abençoar a igreja, abençoar famílias. Amém? Ainda tem Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Vamos ler, ele diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Ela não traz desgosto. O Senhor, Ele nos abençoa, mas Ele não traz desgosto para quando Ele nos abençoa. Ele nos abençoa e ainda nos enche de gosto. Amém? Vamos em frente. Nessa história de Jesus em Betânia, que a gente começou ali, né? Vemos duas questões importantes. Primeiro, por que Maria deu um presente tão generoso? E se você lembra da história, né? No capítulo 12 de João, quando ela deu aquela oferta, diz assim, mas Judas, o 4 diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Nossa, deu a impressão assim, nossa, ela está desperdiçando dinheiro. Eu estou pensando nos pobres, né? Depois a gente vai ver por que ele estava pensando nos pobres. E a pergunta é essa, por que isso incomodou tanto assim a Judas? Por que a oferta do generoso incomoda os Judas? Existem dois corações citados aqui, o coração que é generoso e o coração que é egoísta. O que revela a intenção de cada coração aqui é só uma coisa, dar, doar. O egoísta não doa, o generoso doa. Por isso o nome dessa mensagem de hoje é uma pergunta: eu sou generoso? Eu sou generoso? 3 princípios a respeito de generosidade, né? E eu nem quero falar sobre os 3, porque eu acho que eu já preguei, mas eu resumi um pouquinho aqui, porque Deus me deu algo que eu quero compartilhar com você no final, em cima de sementes e pão. Amém? Mas há algumas coisas. Por exemplo, o inimigo da generosidade é o egoísmo. É o maior deles. A primeira palavra que a gente aprende quando criança, assim, brincando com as outras crianças, é que a gente ouve muitas crianças dizer, inclusive, alguns aqui já sabem, né? É meu. O brinquedo nem é dela. A criança veio com um brinquedinho visitar ela, ela pega o brinquedo da outra criança, que não é dela, que é da outra criança, mas ela diz, é meu. E o pior, às vezes ela agarra e para tirar dela vai ser uma luta, porque ela chora, ela esperneia, porque ela é criança, a gente nasce egoísta, amados. Mas quando Jesus morreu naquela cruz por nós, nós renascemos generosos. Eu nasci da carne, né? Da herança da carne, né? Descendente de Adão, eu nasci egoísta. Mas quando eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu nasci generoso. Porque a natureza que eu nasci descendente de Adão, ela veio com o pecado, veio com o egoísmo. Mas a natureza que veio da cruz para mim, é a natureza de um generoso, é a mesma natureza de Cristo.
né? As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Eu sou generoso. Lá em Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vai além do passar fome, vai além do não ter finanças suficientes para vencer um mês. Vai além disso, vai a problemas, discussões, discórdias, vai a todo tipo de males. Deus nos testa, Ele nunca nos tenta. Mas quando Ele nos testa, e Ele quer testar o nosso coração, Ele pede algo que para nós é o mais difícil de nós darmos. Ele pede as nossas finanças. Quando Deus quer nos testar, Ele nos testa em finanças. Ele nos testa em doar, em abrir mão, em entregar. Por isso lá em Malaquias Ele diz: tragam os dízimos à casa do Senhor. Quando ele diz assim: vocês podem me provar nisso. Deus está dizendo: você pode me pôr à prova, se eu não vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida, e te abençoar, e fazer vir sobre a sua vida uma abundância tremenda, a chuva no tempo certo, quer dizer, os negócios vão acontecer, eles vão fluir na sua vida. Pode me provar nisso. E foi em cima disso que eu orei, né, como eu falei aqui antes, né, que eu fui que nem um filho brigar com Deus e conversar com o Pai, e daí Ele me deu uma palavra que eu quero dar no final para você. Mas quando Ele nos dá o direito de prová-lo, Ele entra com uma prova para nós. Ele diz assim: me dá o 10% do que eu te der. E Ele diz assim: me dê mais. Quando precisar na minha casa, assim quando precisaram no tabernáculo, Moisés foi lá e pediu: traga um estofo azul, traga um púrpura, traga um ouro, traga um prata, traga madeira de acácia, traga. E aquele povo lá de Israel, apesar de ser um povo murmurador, que estava com saudade de comer cebola do Egito, comer aquelas coisas, ele trouxe tanto que os homens que trabalhavam para a construção e para a execução do templo, do tabernáculo, disseram para Moisés: diz para o povo parar, que já tem demais. Passou da medida, tem mais do que o que nós precisamos. Né? É muito importante isso, o coração generoso. Eu passei da medida, Deus está me provando. Ele diz: pode me provar nisso. Mas daí, quando Ele nos põe a provar a Ele diz assim: pode um homem roubar a Deus, ou roubar de Deus? Está lá em Malaquias 3,8, irmão. Pode um homem roubar de Deus? Deus está nos pondo à prova. Pode um homem roubar a Deus? Pode alguém de nós estar roubando ao Senhor? Aí Ele diz: contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam, né, como é que te roubamos? E Ele diz: nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz que Jesus escolheu Judas para cuidar da bolsa dele, né, das finanças. Ele era o tesoureiro dos discípulos de Jesus, né? Jesus tinha um tesoureiro, Ele escolheu Judas. Engraçado, né? Eu sempre questionava isso. Por que escolher logo o cara, né? Tanta gente boa. A gente aqui usa tantos critérios, né, para escolher um tesoureiro na igreja, né? E Jesus, pode ser isso daí mesmo. E Judas, a Bíblia diz, né, que Judas, ele se preocupou com aquele dinheiro lá, aqueles 300 denários, não porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele cuidava da bolsa. E João, ele não esconde assim, porque ele metia a mão na bolsa. Jesus abençoa tanto que ele nem se preocupou que roubassem, porque ele sempre tinha todo o necessário para nós, né? Mas daí eu pergunto para você, diz assim: Judas roubava da bolsa de ofertas, mas qual a diferença entre o que Judas fazia e o dinheiro que está na conta ainda das pessoas e que já deveria estar na bolsa?
Judas tirava da bolsa, mas tem gente que nem deixa chegar na bolsa. Ele não é fiel com o Senhor. Ele não participa de nada que o Senhor desafia, sabe? E eu quero te dizer algo. O Senhor nunca vai te pedir alguma coisa porque Deus precisa. Deus sempre vai te pedir uma coisa, porque Ele tem a intenção de te fazer abundar em toda boa obra. Quando o Senhor te pede algo, eu estou aprendendo isso assim, e eu vou de coração. É isso? Vamos participar disso. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai vir galardão. Eu não dou porque eu quero galardão, porque eu já dei muita oferta que eu já disse para o Senhor assim, pois eu vou falar sobre isso, eu vou finalizar com isso. Senhor, eu dei tanta oferta, já semeei tanto, e cheguei a fazer cálculo matemático para dizer para ele, olha quanto que eu semeei, quanto que eu devia de colher. Mas Jesus é maravilhoso, Ele me suporta, né? Olha só o que diz 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Volto a dizer, o segredo é a motivação pela qual você está participando daquele propósito. Sabe, se você tem um coração abençoador, Deus vai fazer essa bênção chegar sobre você. O dízimo, como ato de adoração, para ser aceito em oferta sacrificial no altar de Deus, pressupõe duas premissas básicas. Precisa ser o primeiro, precisa ser primícia, e precisa ser dado com alegria. Eu falo isso e hoje eu tenho assim alguns pastores comigo que eles pastor, caiu, saiu o dízimo. Eu sou assim, eles depositam, eu devolvo o Pix na hora. Na hora. Só, entrou o dízimo, entrou a oferta, entrou o sustento ministerial, já manda o dízimo. E a gente já sai atrás de semear em alguma coisa. Porque se Jesus fazia isso, Ele era modelo, eu quero ser modelo também, eu quero semear, quero ser abundante na sementeira. Né? Um segundo princípio é a real generosidade, ela é extravagante. Essa mulher, ela deu uma oferta extravagante. Os ímpios, de Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Nós sabemos disso, pois Deus é um Deus generoso, nós já falamos sobre isso. Ele é um modelo, Ele nos deu a oferta mais extravagante que a gente pode ouvir falar. Ele deu o seu Filho. Ele fala de outras pessoas que deram ofertas extravagantes. Lá em Crônicas, quando Davi traz as ofertas para a construção do templo, ele traz e lá descreve os quilos em ouro, os quilos em prata, tantos quilos de ouro, tantos quilos de prata, tantos quilos disso, tantos quilos daquilo. Né? E o Robert Morris, que é o escritor do livro Uma Vida Abençoada, ele se preocupou em calcular isso em dólares. E ele diz que todos aqueles quilos de ouro daquela época, trazidos para os dias de hoje, em dólares seriam 21 bilhões de dólares. Aí a gente fica abismado quando a gente diz assim, nossa, o George Soros doou 1 bilhão para obras sociais. Só que ele doa para as entidades, mas elas têm que enfiar de goela abaixo ideologia de gênero, senão não ganha a doação do George Soros. Davi doou 21 vezes mais do que o George Soros. E sabe o que eu quero dizer para você hoje? Vou ser bem audacioso. Deus quer que os crentes doem, que saia notícia, que eu vou contar um testemunho aqui, assisti ele há muitos anos atrás com o pastor Eibe, isso já faz bastante tempo.
E eu quero contar aqui esse testemunho, porque Deus tem a intenção de que a igreja e os cristãos tenham para abençoar os outros. Lá na Nigéria, o governo queria fazer algo e foi no Banco do Desenvolvimento da África e foi negado pelo banco lá internacional de dinheiro, foi negado. O governo não era muito alinhado com as ideologias da ONU, foi negado o dinheiro para a Nigéria. E o presidente conversou com um pastor chamado Adeboye. E ele disse, olha, nós precisamos investir nessa área assim, e colocar, né, a Nigéria tem uma região muito pobre, a parte do norte, ela é islâmica inclusive, o sul prospera, 90% cristãos. Aonde é islâmicos, é a região mais pobre do mundo, a maior parte daquela população vive com $1 por dia. Quer dizer, passa o dia com 5 pila. Agora até caiu, né? Dá 4 e alguns trocados. De tão pobre que são. Aí, aquele pastor, junto com os pastores, se uniram e disseram assim, ó, se a ONU não tem dinheiro, se o Banco de Desenvolvimento não tem, a igreja tem. Nós vamos doar esse dinheiro para o governo da Nigéria. Quando eu ouvi esse testemunho, eu pulei de alegria, irmãos. Eu dei cambalhota, porque eu disse assim, é a igreja que está abençoando. Eles têm 3 cidades construídas, tem de tudo, tem mercado, tem universidade, tem moradia, tem estação de tratamento de água, tem fornecimento de energia elétrica. A cidade não tem delegacia, na cidade não precisa de polícia. Só mora crente lá. Tudo abençoado. E quem vem estudar lá acaba ficando crente lá naquela cidade. E eles mostraram, são 3 cidades construídas pela igreja, abençoando a Nigéria. Eu disse, Senhor, é isso que a gente tem que fazer. Sabe, quando, precisamos arrumar a praça ali, tem que arrumar a rua ali, tem buraco, está faltando. Vamos arrumar nós, não vamos esperar a prefeitura vir fazer a calçada, vamos fazer nós, Deus vai nos abençoar. Vamos lá naquela praça, arrumar aquela praça, vamos plantar, vamos cortar, vamos pintar. Lá em Blumenau a gente até pediu uma praça uma vez, na época que eu era o presidente da UMEBLU, disse assim, nós queremos umas praças. O prefeito disse, não posso dar praça para vocês. Ele dá para qualquer entidade, ONG. Para a igreja eles não dão. Porque eles sabem que se a igreja assumir, eles vão ter que dizer, foi a igreja que fez. Eles não aceitam isso. Eles sabe de uma coisa? Eles não dão praça, vamos fazer onde a gente pode. Amado, nós como igreja, podíamos levantar aqui, pessoal da Secretaria de Missões aqui de Paulo, vamos escolher, tem alguma família aqui que você vai chegar lá para fazer uma visita, o muro está precisando de uma pintura, está precisando de uma florzinha no jardim, vamos nos juntar, vamos fazer 2 suas férias agora em julho, eu tenho lava-jato, eu levo lava-jato, eu levo não sei o quê, eu levo cloro, vamos lavar um muro, vamos plantar umas florzinhas, vamos pintar a casa daquele irmão, daquela irmã, daquele vizinho. Você já imaginou que impacto que vai ter na cidade, a vizinhança? Gente, como é que vocês pintaram essa casa? Não, minha igreja lá, eles se juntaram e me sortearam aqui para me abençoar e pintar a minha casa. Nós fizemos isso lá em Blumenau com uma senhora, olha só o que aconteceu. Nós tentamos arrumar a casa, mas não tinha como. O pastor Salésio voltou e disse, pastor, nós trabalhamos, roçamos, tiramos capim, trocamos tábua, mas pastor, a casa está assim, ó. Nós nem trocamos muita tábua, se nós tirasse mais algumas tábuas, era capaz da casa desmontar, pastor. Aí fizemos um projeto. Nossa ideia era fazer um empreendimento assim entre os empresários da igreja, vamos trocar o terreno dela e vamos fazer 4 sobrados lá e vamos dar um sobrado para ela. Aí, como igreja, não deu certo, mas um dos empresários da igreja, sim, foi lá e negociou com ela, fez o sobrado dela mais largo, melhor. O marido dela tinha tido um AVC, não se mexe, ele fez um quarto no térreo, né, na edícula do fundo, bem legal, com banheiro, com tudo, mobiliou a cozinha. Ele disse assim, olha, eu não precisava, pastor, no contrato diz que era só para entregar o sobrado.
mas eu fiquei olhando para essa família, e eu doei a cozinha, e doei a área de serviço, e ele ainda doou um monte de coisa. Aí é engraçado, você entra, vê aquela sala com aqueles móveis bem velhos que ela tinha, né? Que alguns ela até ganhou e melhorou, aquela cozinha nova, tinindo, daí você sobe para os quartos, ainda, né? E a gente está pensando, nosso objetivo foi indo trocar aquelas colchões velhos por colchão novo, fomos abençoando aquela família. Isso é um segredo, porque nós somos generosos, nós podemos fazer, nós temos um modelo muito bom. Outra oferta extraordinária, extravagantíssima, uma oferta de uma pessoa que deu tudo o que tinha, a viúva pobre. Jesus disse, muitos aqui deram do que lhes sobrava, mas essa mulher deu tudo o que tinha, ela deu uma oferta extravagante. Quem já chegou num culto e deu tudo o que tinha? Eu não estou falando de dar tudo que tinha na carteira, porque às vezes você só tem 10, é fácil dar 10. Mas quando eu já tive num evento com a Arlene, e essa semana eu lembrei para ela, disse assim, lembra daqueles chaveirinhos, daquelas ofertas? Esse chaveiro aqui é da sua casa, esse chaveiro aqui é do seu carro. Hoje a gente tem um bom carro, é um Etios, né? Mas é nosso, tem 30 e poucos mil quilômetros só. A Arlene não usa, né? Está lá novinho em folha ainda, é uma bênção na nossa vida, né? E temos a nossa casa, e temos 2 casas, e eu lembrei, disse assim, e tinha a caneta Montblanc, e tem um monte de presente, porque naquela associação, a gente ia e dava oferta, assim, no desafio, dá uma oferta, você vai ganhar um chaveirinho da sua casa. Eu lembrei, eu lembro que eu dei ofertas, hoje eu tenho a casa, eu tenho 2 casas, eu tenho carro, eu tenho tudo, sabe, eu dei, mas eu lembro que teve uma vez uma oferta que foi assim, nós estamos pedindo uma oferta extraordinária, e nós rapamos a conta. Aquele cheque foi, né? Não demos o cheque voador, porque se passasse do que tinha na conta, ele ia voltar, mas o que tinha na conta foi. E a gente, nunca fiquei triste por ter dado, pelo contrário, hoje eu posso testemunhar, eu tenho 2 casas, amados, e são 2 casas boas, e Deus nos deu. Ontem ainda lá no nosso retiro, o pastor Adilson contando o testemunho, que um dia a esposa dele orava, porque ela queria um carro, e ela dizia, tinha aquelas 7 semanas de propósito lá em Curitiba, e ela dizia assim, ai Senhor, nós queremos um carro. Eles tinham ficado numas férias que eu viajei e deixei o carro lá, pegamos o avião lá, ela disse, eu queria um carro igual ao do pastor Haroldo, e o Senhor nos tocou, quando Deus nos abençoou com um carro novo, nós pegamos aquele carro e demos para eles. Mas antes ainda mandamos fazer uma revisão, entregamos tinindo, não é dar o carro de qualquer jeito, abençoamos, porque nós somos generosos. Eu e você somos muito generosos. Nós podemos fazer uma oferta extravagante como a dessa viúva. Também essa oferta extravagante de uma mulher que dá 300 denários de oferta. Olhando no calendário judaico, ela deu 1 ano de salário dela para ungir os pés do mestre. O propósito dela era Jesus. Nós não damos oferta para homens, a Bíblia diz que aqui são homens que recebem oferta, mas lá no céu é o próprio Senhor que recebe as nossas ofertas e os nossos dízimos. Eu faço uma pergunta, você seria capaz de dar uma oferta extravagante? Eu vou responder por você, claro que sim. 2 Coríntios 8:5. Aquele povo macedônio que pediu para participar e abençoar, né, os cristãos que estavam necessitados naquela época. Olha o que Paulo continua testemunhando deles. Nós lemos do 2 ao 4, agora vamos ler o 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Eles não deram só aquela oferta, eles disseram, Senhor, eis-nos aqui. Eu não sei aqui, hoje é culto de missões, não sei aqui quem já ouviu a história dos morávios, né, os moravianos. 2 jovens disseram assim, nós queríamos evangelizar naquela ilha, mas ninguém podia ir para naquela ilha, porque não podia ir, Senhor,
todos que moravam naquela ilha eram escravos. Aí eles disseram assim, se só tem um jeito de ir para aquela ilha evangelizar, é como escravo. Eles se venderam como escravos. Eles foram como escravos, eles sabiam, nunca mais seremos livres. Vamos morrer naquela ilha como escravos. Mas vamos lá falar de Jesus para aqueles escravos. Deram-se a si mesmos. Eu e você podemos nos dar a nós mesmos para Jesus. O Antigo Testamento nos diz que Deus se alegra em você. Não é a quantidade, é a atitude. E não diga que Ele tem seu coração se Ele não tem o seu dinheiro. Pois a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Existem 3 níveis dessas ofertas de doações extravagantes. A primícia, que é o dízimo, uma oferta e uma oferta extravagante. Uma estatística nos Estados Unidos diz que menos de 10% dos cristãos nos Estados Unidos dão 10%. De 5 a 7% dos cristãos dão o seu dízimo nos Estados Unidos. Eu não posso dizer no Brasil, porque o Brasil não faz estatística. Indo para o final aqui, né, amados? Existe recompensa para a generosidade. Quem recebe um profeta, diz a Bíblia lá em Mateus 10:41, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, ou em caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Olha só, Deus diz, quando você se oferta, quando você serve alguém, você vai ser recompensado. Não por homens, por Deus. Salmo 19:11 diz assim, pois por elas o teu servo é advertido, né? As ordens, as primícias, as coisas de Deus, né? A grande recompensa em obedecer-lhes. Os juízos, os preceitos, a justiça de Deus. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa, pelas palavras do Senhor, somos advertidos. A grande recompensa em obedecê-las. Essa história que a gente lê em João 12, ela também está contada em Mateus e em Marcos. Mas há um versículo de Marcos que não está nas outras 2 histórias, mas em Marcos está escrito assim, Jesus dizendo, eu asseguro que onde quer que o Evangelho seja anunciado, Marcos 14:9, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ela foi recompensada. Quando a gente fala da Maria, irmã do Lázaro, a gente sabe que ela deu 300 denários em perfume aos pés de Jesus. Mas onde o Evangelho chega, se fala dessa mulher. Voltando àquelas perguntas, né? Por que incomodou tanto Judas? Por que Judas ficou tão chateado com aquela oferta? A resposta, ele era egoísta e ele roubava a Deus. E a pergunta sobre Maria, por que Maria deu um presente tão generoso para Jesus? Amados, se a gente lê, aqui está, nós estamos lendo João 12, se você ler João 11, um capítulo antes, Jesus ressuscita o irmão dela. Jesus ressuscita Lázaro. Quando ela chega para Jesus, ela diz, não tem preço para pagar a vida do meu irmão. Não tem nada que pague o que ele fez por mim, de devolver o meu irmão que estava morto. Eu quero te dizer que vai muito além para nós vamos muito além de um parente ressuscitado. Todos nós aqui fomos ressuscitados dos nossos pecados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a morte de Jesus nos ressuscitou para uma nova vida. O quanto eu vou ser grato
Vou ter um coração igual ao da Maria? Efésios diz que estávamos mortos nas nossas transgressões e pecado, e Ele nos trouxe vida. Queria lembrar você, quando ela foi fazer isso para Jesus, ela fez por gratidão. Ela não queria uma recompensa. Mas é impossível você chegar a Jesus e fazer algo que agrade o coração dele e ele não te recompensar. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, mas importa que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. A origem da palavra grega recompensa, no verso acima, em Hebreus 6, ele fala de que Deus vai recompensar de uma forma extravagante. Deus vai te dar uma recompensa muito além do que você pode imaginar. Deus não recompensa a quantidade, Deus recompensa atitudes do coração. Guarde algo para sempre. Deus vai te recompensar, porque Ele decidiu te recompensar. É da natureza dEle recompensar pessoas. Uma frase do Robert Morris, ele diz assim: quem não honra a generosidade, premia o egoísmo. Mateus 25:23 diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito. Olha a recompensa. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu queria colocar aqui, para finalizar, como diz o pastor Luciano Subirá, para dizer que está acabando, para você pensar que vai acabar mesmo. Eu queria que a Josi colocasse aquela foto. Isso aqui é um quadro que fica atrás da minha mesa, na minha sala. E nesse quadro, quando o Senhor me dá uma ideia, eu vou ali e escrevo, porque eu não quero esquecer. E Deus me dá assim, algumas pessoas dizem assim, um insight, né? Deus me dá uns insights. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um projeto, amados, e eu já estava 3 meses com aquele cliente, e eu tinha apresentado ideias, a família estava gostando, tinha vários arquitetos de renome da cidade, também naquele páreo fornecendo serviço, mas a esposa e as filhas deles assim, não, nós gostamos de ir lá no Haroldo, lá nós queremos, e ele, mas e tal, até que, e ele disse, mas eles apresentaram, você ainda não apresentou o teu projeto, você já falou bastante com a gente, mas eu preciso que você apresente o projeto. Naquela época eu trabalhava com um projeto de arquitetura. E numa noite eu estava dormindo, e eu tinha orado, eu disse, Deus, já deu 3 meses, Senhor, eu não conseguia apresentar nada que me agradasse, como é que eu vou agradar o cliente? E daí eu dormi, e eu sonhei que eu estava trabalhando, eu me via assim, me via minhas costas, me via a prancheta trabalhando, naquela época não era computador ainda, né? Na época que eu trabalhava ainda era uma prancheta, nanquim, papel sulfurizê, lápis, e eu gostava muito de projetar num papel branco sem escala. E eu comecei a rabiscar assim no meu sonho, uma casa. E eu desenhei o projeto da parte de baixo, eu desenhei a parte de cima da casa, eu desenhei aonde ia ser a garagem, desenhei a localização, a situação do terreno, eu desenhei um corte, uma perspectiva assim. E quando eu estava terminando de desenhar aquela perspectiva, eu acordei. Eu disse, meu Deus, é um sonho. Eu levantei e corri para uma prancheta que eu tinha em casa, num quarto do lado, e fiquei desenhando tudo aquilo. Eu botei tudo aquilo no papel. Aí eu fui dormir. Porque se eu tivesse pensado assim, amanhã eu ia esquecer. Aí eu botei tudo aquilo. E no outro dia eu fui lá no escritório, e botamos na escala e tal, e apresentei para o cliente. E até hoje sou recompensado por aquele projeto, porque muita gente elogia ele. E ele próprio diz assim, eu queria que uma pessoa que visitasse a minha casa dissesse assim, quanto você gastou para reformar esse casarão antigo? Porque a pessoa não sabia que estava construído do zero.
Uma vez veio uma banda da Alemanha tocar lá na Oktober e ele levou o cara para jantar na casa dele. Era uma grande banda, a maior que vinha na Oktober. E quando ele estava lá com aquele líder e aqueles músicos famosos lá da Alemanha, o maestro disse assim para ele: quanto você gastou para reformar esse casarão antigo? Ele não aguentou, ele ligou para mim na hora do jantar e disse: Haroldo, se cumpriu aquilo que eu te pedi, que você projetasse uma casa, que eles pensassem que eu tinha reformado um casarão antigo. Eu disse: ó, minha conta continua aquele número, pode mandar mais um valorzinho lá. Mas eu quero te ensinar um segredo. Lembra, eu comecei falando, o meu justo, só alguns entenderam, quero saber se todos entenderam. Deus diz, o meu justo viverá da fé. E eu estava falando com Deus sobre dízimos. O Senhor, eu sou dizimista fiel, Senhor. Nossa igreja é dizimista fiel. Nossa igreja semeia muito, Blumenau semeia muito. Já fui até criticado, as pessoas assim, gasta todo o dinheiro. Mas eu gasto em missões, amados. Eu gasto investindo no reino. Eu não, né? A igreja gasta, né? A gente reúne a diretoria, a gente conversa com eles e a gente semeia. E semeia mesmo. E eu creio, o dia que eu colher o que Deus tem para mim, todo mundo vai dizer assim, não, isso foi um milagre. Eu vou dizer, foi mesmo, porque é só Deus para fazer isso. Né? A colheita que nós vamos ter é um grande milagre. Eu estava conversando com o Senhor. E eu ouço muita gente dizer assim, dá 10%, você fica só com 90%? Sim, mas deixa eu te explicar um segredo. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios 9, se não me engano é o versículo 10, irmão, você pode tirar um pouquinho a foto e botar o versículo. 2 Coríntios 9, 10. Diz assim, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Grave isso, pinte na sua Bíblia. Volta lá para aquela foto. E eu estou conversando com Deus. Eu disse, Senhor, Deus, como é que é isso? Ele disse assim, eu vou te ensinar o que é semente ao que semeia e pão para o que come. Deus te dá 100% quando você recebe. Mas 10% ele diz que são sementes. E 90% é pão. 90% é a nossa provisão. Mas 10% são sementes que ele pede para você semear num solo fértil. Porque se você semear no solo ruim, à beira do caminho, o diabo vem roubar. Se você semear num solo cheio de pedras, de pedregulho, não vai nascer, porque não vai criar raiz. Se você semear num solo fértil, cheio de outras coisas, cheio de outros problemas com o mundo, cheio de ideias do mundo, as ideias do mundo, está lá na parábola da sementeira, vão sufocar a semente que você plantou no reino. Mas se você cuidar da plantação e semear no reino de Deus é um campo fértil. Missões é um campo fértil para finanças. Eu aprendi uma coisa interessante. Se você planta arroz, você precisa de um terreno úmido para plantar arroz. Não dá para plantar arroz no seco, não nasce, tem que ser um banhado. Se você quiser plantar trigo, não pode ser no banhado, tem que ser um terreno muito seco, bem árido inclusive. O trigo vem mais forte. Se você quer plantar finanças, tem que ser no reino de Deus. O reino de Deus é o solo fértil das finanças. E veja, Deus está dizendo para você que você pode dar as tuas ofertas e ofertas alçadas, mas Ele está dizendo, eu estou te pedindo 10% do que você recebe, porque eu quero abençoar as tuas sementes. Eu te dou semente e eu quero abençoar as tuas sementes para o fruto da tua justiça. Deus quer que você seja abundante, diz a palavra, em toda boa obra. E daí ele me levou a entender uma coisa. Primeiro, 90% é para minha provisão. É para eu pagar o aluguel, é para eu comprar comida, é para eu abençoar, é para eu fazer, é para eu comprar roupa, é para eu me vestir. É o meu suprimento, é o pão para o que come, é provisão. 10% é semente. Mas se 10% é semente e eu semeio no solo fértil,
O que a Bíblia diz? Quando semeia naquele solo fértil, a colheita vai ser de 30, 60 e 100 por um. Quando eu semeio esse 10% no reino, com alegria, sem murmuração, sem ficar chateado, sem ficar bravo, sem ficar achando que Deus está exigindo muito de você, se você está dando com gratidão, com alegria, Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então você vai colher. Se você semeia 10 sementes, Ele diz que você vai colher 30 por um. Significa que você vai colher, na pior das hipóteses, 10 vezes 30, 300. Para quem ia viver com 90, você já criou com o teu dízimo, no mínimo, mais 300 no mundo espiritual. Só que o justo viverá pela fé. Eu tenho que ir no mundo espiritual, no armazém de Efésios 3, está escrito ali, armazém celestial em Cristo. Pela fé, lá no armazém, trazer à existência as coisas que ainda não existem. Porque o justo viverá da fé. Foi assim que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Hebreus 1:3 diz que pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas por Ele e ainda hoje são sustentadas pela Sua palavra. Então, quando a gente fala e confessa a palavra, confessa as promessas, serei abundante em toda boa obra, porque eu tenho semeado, tu não vais me deixar sem, você vai trazer sobre mim a provisão, você vai abençoar, sabe? Não vou, ele começa repreendendo o devorador, não vou gastar com farmácia, não vou gastar com taxas, não vou gastar com multa. Multa, amados, eu acho assim, quando eu sou multado, eu digo, Senhor, ai, me segura que senão eu vou me surrar. Porque é um dinheiro jogado fora, a multa. Se você segura, anda devagar, faz tudo certinho, você não é multado. O devorador não tira a multa, aquele dinheiro de você, fica para você gastar em toda boa obra. Né? Imagine quem entende de fotografia, né? Mesmo hoje, na internet, hoje é tudo digital, as fotografias são pixels. Pixels são pontos. São linhas cheias de pontos que definem. Quanto mais pixel, mais nítida a foto. Quanto menos pixel, menos nítida a foto. A foto que Deus quer produzir da imagem de fé que você tem que criar no armazém celestial para você buscar, depende de quantos pontos você põe nessa foto. Quanto mais você semeia, mais nítida fica a tua fé. A segunda hipótese, a hipótese mediana, eu vou ter 60 por 1, 600 sementes das 10 que eu semeei. E na melhor das hipóteses, 100 por 1, dá 1000. Aquele que pensou que ficou só com 90, a sua fidelidade faz com que o 90 dele se transforme espiritualmente em 390, em 690, em 1090. Aí você vai entender por que às vezes um crente, que nem o salário dele nem é tão grande, conquista tanta coisa. Como é que Deus abençoa o trabalho das mãos dele? Ele faz um negócio, o cara dá um presente para ele. Ele vai lá na casa da pessoa fazer um serviço, vê lá um móvel que ele tanto sonhava, né? Esses dias nós levamos lá para a igreja um móvel, um irmão doou. Sabe aqueles móveis rústicos, bem caros, a gente vai nessas lojas, é caríssimo. Todo daquelas madeiras assim, até vem colorido assim, um armarião daqueles de cozinha. O irmão disse, pode levar. É de graça. Alguma família da igreja vai ser beneficiada com aquele armário. E a gente dá sempre para aquele que é necessitado. Aí ele diz assim, nossa, eu estou sendo fiel no dízimo, o Senhor mobiliou toda a minha casa, pastor. Seja fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Né? A bênção enriquece e não acrescenta dores, para fazer-me abundar em toda boa obra. Deixa eu deixar 2 frases que eu aprendi e que eu gravei muito. Uma é do T.L. Osborne. Nossa confissão nos governa. O que eu falo governa a minha vida.
Ah, não vai dar. Não dá mesmo. Desce daí, menino, você vai cair e vai quebrar o braço. Estamos no hospital socorrendo o menino com o braço quebrado. Nós decretamos muitas coisas que nós falamos. Não, esse emprego não vai dar. Eu queria muito esse emprego. Mas quando eu fui lá, na sala lá tinha mais 20 pessoas com currículo lá. Eu olhei para 2 lá, acho que aqueles 2 é que vão ganhar. Você está decretando a tua derrota. Não, eu vou chegar lá, eles vão entrevistar e vão cancelar todos os outros, vão ficar comigo. Eu vou ser o contratado. Né? A outra palavra que eu aprendi com o pastor Robert Morris no livro Uma Vida Abençoada, ele disse assim: Deus se compromete com aquilo que promete. Eu queria te deixar esse segredo. Você diz assim, pastor, por que você falou isso? Porque eu pratico isso, irmão. Eu não ensinaria para você algo que eu não pratico. Eu pratico isso. E por praticar isso, muitos desejos do meu coração. Por exemplo, quando eu fui para a Itália, ficamos alguns dias lá, fui para a Espanha e Itália naquela época, e ainda eu disse, Senhor, não me deixa voltar de lá sem ganhar pelo menos uma alma lá. Aí depois eu aprendi que eu orei errado. Eu disse, Senhor, me dá pelo menos umas 200 almas lá, né? Só pedi uma, só ganhei uma. Né? A Bíblia diz, pede, aquele que pede recebe. Eu pedi, recebi. Ganhei o Sérgio para Jesus lá, junto com a Arlene, lá na Itália. Mas podia ter ganho uma multidão de pessoas, porque eu pedi mal, pedi errado. Eu creio, Deus quer te usar para abençoar essa cidade. Deus quer te usar para abençoar os teus vizinhos. Deus quer te abençoar para abençoar a escola dos teus filhos. Deus quer te usar. Nosso missionário no Uruguai, Carlito, está ali a bandeira por causa dele, ele está lá em 33. Começou, alugou a casa, ele sempre dizia, pastor, não deu essa. 60 casas ele viu. 60 casas. Eu disse, Carlito, você não está achando, porque você está procurando errado. Todas as casas que você me manda foto, não tem lugar para fazer um grupo de crescimento, para plantar a igreja. Não tem uma garagem grande, não tem uma sala grande, você só está procurando coisa, sabe? Procure uma casa onde tem uma sala grande. Ele achou uma casa com uma sala grande e uma garagem grande. Dá para fazer 2 grupos na mesma casa. Essa deu certo, essa ela alugou. Mas ele está lá na cidade, o filho está na escola, o que eu vou fazer? Começou, uma vizinha já está vindo, ela é à toa. Ela diz que ela é à toa, né? Aliás, ateia, né? Ela é ateu. Mas ela está indo lá, porque ela diz, eu gosto de vir aqui ouvir você. Está ouvindo o Evangelho. Um casal bem jovem, eles evangelizaram, o casal já está indo lá sendo discipulado. Já são 3 pessoas. A igreja já está nascendo. Mas ele estava orando, Senhor, eu quero impactar essa cidade. Eu sempre ouvi do meu pastor, ele ainda falou para mim assim, eu sempre ouvi do meu pastor que nós fomos plantados aqui para ser a luz, para ser o sal, para fazer a diferença, para ser excelência. Daí chega o Josué, filhinho dele, 7 anos, e diz, em minha classe, há muita umidade. Aí ele foi lá e bateu foto e mandou para mim, assim, chega a ficar verde no teto, assim, uma infiltração da calha. A parede, tudo suja, verde, uma coisa, o piso soltando. E eu disse, ei, Carlinhos, o que você está fazendo? Ele disse assim, estou resolvendo, estou consertando a calha, estou pintando a parede e estou ofertando a tinta para pintar a classe do Josué. Toda aquela escola já está de olho naquele homem missionário que chegou e que está dando para a escola. Não está pedindo para o prefeito, não está pedindo, lá é até capital de província, não tem prefeitura, tem só um governador lá. É uma igreja que não está pedindo nada para ninguém. Mas o pouco que pode, o pouco que alcança, está doando. É generosa. Vai pintar a classe de Josué. Aquela escola vai ficar sabendo de que aquele missionário não veio lá para pedir, ele veio lá para dar.
Deus tem um plano com a sua vida e com a minha vida, querido. Eu queria que você ficasse de pé. Esse quadro é resultado de, Senhor, eu semeei. Por que eu não tenho? Por que eu não estou colhendo? E o Senhor diz para mim assim, você não está colhendo, porque a sementeira é você ser fiel no dízimo e na oferta. Mas a colheita é você determinar que as minhas promessas vão te alcançar. Então eu parei de orar, dizendo, Senhor, por que não? Por que não vem? Por que eu não tenho? Eu comecei a orar, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ter dinheiro para semear e abençoar aquela família. Eu terei dinheiro para abençoar mais um missionário. Eu tenho dinheiro para abençoar a escola do meu bairro. Eu tenho dinheiro, porque está lá no armazém celestial. Toda vez que eu sou fiel a Ti, Tu me dá sementes que viram sementes para eu semear em algum lugar. E eu sei que na hora certa essa semente vai estar na minha mão. Ela pode vir em dinheiro, como ela pode vir em ação, em mão de obra que eu possa doar. Ela pode vir de qualquer atitude que eu possa fazer, mas que vai gerar um resultado aonde eu passar. Porque eu sou um abençoador. A bênção de Abraão chegou na minha vida em Cristo Jesus. Eu sou um homem abençoado. Eu e a minha esposa somos abençoados. Nossa casa é abençoada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque eu sou abençoado. Porque eu sou fiel ao Senhor. E Ele é recompensador daqueles que o buscam. Eu não faço por interesse, porque eu não busco para mim. Eu não faço para ter um carro novo. Eu não faço para comprar coisas para me exibir. Eu nem compro coisas de marca. Mas eu faço, porque eu sei que se o Senhor quer abençoar alguém, o meu desejo é que Ele faça através de mim. Se Tu queres curar alguém, Senhor, usa-me para impor as mãos e orar. Se Tu queres amar alguém, usa-me, Senhor, para levar o amor até essa família. Se Tu queres, Senhor, suprir alguém, usa-me, Senhor, para levar o alimento que eles precisam, a roupa que eles precisam. Senhor, nós somos uma igreja que traz o quilo e a roupa do amor aqui. Nós temos semeado. Mas, Senhor, o que nós vamos fazer vai ser relevante na vida de muitas pessoas. Nós não estamos fazendo para que a cidade diga, ó, como eles são bonitinhos, como eles fazem as coisas. Não, Senhor, nós nem queremos. Se os homens não nos reconhecerem, não nos importa. Nós fazemos para Ti. Nós queremos ver famílias que precisam ser alcançadas. Nós queremos abençoar, Senhor. E a maior bênção que nós podemos levar, junto com o alimento, é a pregação do Evangelho. É o conhecimento da salvação. Senhor, usa-nos para ser diferença na vida de muitas famílias em Timbó. Em nome de Jesus. Que o Senhor coloque no teu coração. Veja, não é por ganância, nem por necessidade, nem por nada. Mas pede para o Senhor, Senhor, põe no meu coração. Põe um alvo, Senhor, na minha vida. Porque eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém. Você vai orar?
Aleluia. Queremos ser um instrumento na mão do Senhor. Queremos ser a casa de Deus, aonde estivermos. Nos ajuda, Senhor, a entender isso. Que essa palavra possa marcar nosso coração hoje à noite e nos fazer pensar: somos generosos? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa série de mensagens que a Igreja Aba tem proporcionado, uma pregação equilibrada sobre finanças. Muito obrigado. Isso é presente teu para nós. Muito obrigado. Obrigado pela vinda do pastor Haroldo, pastor Arlene, pelo grupo de louvor, por cada um que está aqui. Muito obrigado. Essa semana seja uma semana onde tu continues, Senhor, alimentando essa palavra com tua presença em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Pai, leva-nos com tua segurança. Declaramos que os teus anjos acampam-se ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus. Que tu nos abençoe, que tu nos guarde, que tu faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que tu sobre nós levante o teu rosto e nos dê a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima semana. Deus abençoe você. E que você tenha a oportunidade de ser semeador. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.